Graças e paz, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto ao Senhor, e culto online, né? Por enquanto, somente online, mas que nós possamos levar a sério esse momento, né? Que nós, como servos do Senhor, possamos prestar o nosso culto agora a Deus. Nós vamos iniciar lendo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 28 ao verso 39. Romanos, capítulo 8, do verso 28 ao verso 39. A palavra do Senhor nos diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o Deus que servimos, o Deus que decidiu nos amar. Esse amor maravilhoso nos justifica na sua presença. Esse amor maravilhoso nos torna inseparável do Deus gracioso que nos amou. Quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor perdão pelas nossas falhas e louvando ao Senhor por esse grande amor com que Ele nos amou. Eu quero convidar o Hugo para dirigir a Deus nessa oração, neste momento. Amém, Senhor Deus. Nos colocamos neste momento, Deus, em Tua presença, para benzer o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos, Deus, pelo Teu infinito amor que nos alcançou, Deus, por meio da Tua palavra, Senhor. Deus, que neste momento, Senhor, receba o nosso culto, Senhor, prestado a Ti, Senhor, em humildade de coração, Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor é grandioso, é poderoso, que o Teu nome é exaltado. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Deus. No Senhor não há nenhum pecado, Senhor, no Senhor não há nenhuma impureza, Deus. Nós sabemos e reconhecemos a Tua santidade, Deus. Senhor, nós exaltamos a Ti, Deus, receba o nosso louvor, Senhor, receba o nosso culto. Deus, chegamos diante de Ti também, Senhor, em humildade de coração, com coração contrito, Senhor, arrependido pelos nossos pecados, Senhor. Nos perdoa, Deus, pelos nossos erros, Senhor, por aquilo que nós fizemos que ofendeu ao Senhor, que ofendeu aos nossos irmãos, Deus.
Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Tem misericórdia da nossa vida, Deus. Nós somos falhos, Senhor, nós somos pequenos, Senhor, e reconhecemos que carecemos da sua glória, Senhor. Precisamos de Ti, Deus, para que o Senhor nos conduza, Deus, em um caminho de santidade, Deus. Nos colocamos diante de Ti neste momento, Senhor, e nos entregamos ao Senhor, para que o Senhor nos conduza conforme o Teu querer, Deus. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. E nós te adoramos, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Todos te adoramos, Jesus, aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Te louvamos mais uma vez, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh Senhor,
Nós te adoramos, Jesus, na beleza da tua santidade, ó Deus. Que os nossos cantos de louvor, de adoração, tenham um cheiro suave diante do Senhor, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de estarmos diante da presença do Senhor. Porque um dia o seu Filho Jesus, através da morte de cruz, nos possibilitou isso. E hoje, Pai, nós queremos levar as nossas vozes e te pedir que o Senhor receba a nossa adoração, os nossos cânticos que ministram, que falam do teu amor, que falam da tua graça, que falam da tua ação, que falam do mover do Senhor em nós e através de nós. Que o Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, receba com cheiro suave tudo que nós fizermos e estamos fazendo aqui desde o início desse culto. Nós te louvamos por essa oportunidade, nós te exaltamos porque o Senhor é Deus, o nosso Deus forte, a nossa rocha, a rocha da nossa salvação é o Senhor, e a nossa esperança está única e exclusivamente no Senhor. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nós vamos meditar na palavra neste momento. E eu andei percebendo, né, nesses decorrer dos anos de ministério, que começar bem é muito bom. E que no meio da caminhada, quando nós
começamos bem, quando nós mantemos um percurso e um modo de caminhar durante a nossa vida, nós tendemos a terminar bem. Mais importante do que começar bem é terminar bem. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos sobre o tema perseverando até o fim. E nós vamos ver um texto da palavra de Deus, onde alguns irmãos, eles foram perseverantes. Perseveraram em meio às tribulações. Perseveraram em meio às lutas da vida. Perseveraram em meio às perseguições. E no final, o texto incentiva esses irmãos a continuar perseverando. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, do verso 32 ao verso 39. Hebreus, capítulo 10, do verso 32 ao verso 39. A palavra do Senhor nos diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque, havendo feito a vontade de Deus, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Meus irmãos, se tem uma coisa que marca a nossa mente, são momentos de tribulações, são momentos de sofrimento, são momentos de perseguição. E o autor da carta aos Hebreus, ele chama os hebreus a recordar, a lembrar-se daqueles momentos de lutas, daqueles momentos de perseguições, daqueles momentos de sofrimento. E com certeza aqueles irmãos se lembravam daqueles dias como que se fossem ontem. E naqueles dias eles suportaram com perseverança a tribulação. Eles suportaram com perseverança a perseguição.
eles tinham experimentado o sofrimento pela fé em Jesus. Eles haviam suportado aquelas tribulações por amor a Cristo. A fé deles havia sido testada e eles haviam saído vitoriosos, apesar do sofrimento, apesar das lutas, apesar das tribulações. Hebreus 10, 33, verso 33 do nosso texto, nos mostra o tipo de provação que eles tinham passado, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, mesmo passando por lutas, mesmo passando por perseguições, eles demonstravam a característica de um verdadeiro cristão. Nós falamos sobre isto esses dias para trás. A característica de um verdadeiro cristão é o amor. E o texto nos fala que eles se colocaram lado a lado com aqueles que sofriam as mesmas hostilidades. Eles demonstraram o amor de Cristo aos companheiros, aos membros da igreja que enfrentavam os maus tratos, que enfrentavam as perseguições, que enfrentavam a escassez. Os membros daquela igreja permaneceram juntos, ajudando-se mutuamente na hora da necessidade, demonstrando também que havia amor e que havia comunhão no meio daquela grande tribulação que eles estavam passando. Amor e comunhão e perseverança, meus amados. No verso 34 vem e nos diz assim: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. A esperança daqueles irmãos não se encontravam em coisas passageiras. Eles esperavam um patrimônio superior, um patrimônio durável, um patrimônio eterno prometido por Cristo Jesus. O texto nos leva a entender que havia alguns irmãos que estavam presos e que estavam encarcerados por causa do nome de Cristo Jesus. Os prisioneiros naquela época dependiam completamente da misericórdia dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus familiares. Roupa, comida e as outras necessidades não eram supridas pelo Estado. Eram supridas pelos seus parentes mais próximos. Eram supridas por amigos. Eram supridas por aqueles que exerciam misericórdia. E o autor de Hebreus, ele mostra que esses irmãos socorreram aqueles irmãos que estavam encarcerados, que estavam passando por lutas, que estavam passando por escassez naquele momento de tribulação. O autor de Hebreus, ele desenvolve uma sequência de eventos que havia ocorrido na vida daqueles leitores, dos seus primeiros leitores, para quem a carta, a epístola estava sendo direcionada. Lá no verso 33, depois diz que eles foram perseguidos. No verso 32, primeiramente, eles haviam passado por um período de sofrimento, quando eles receberam a luz, quando eles receberam Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando eles foram batizados.
Depois eles foram expostos a insulto público e perseguição, no verso 33. Também eles apoiaram outros crentes que sofriam abusos semelhantes. No verso 34 nos diz, e por último, eles perderam suas propriedades. Talvez em uma época de instabilidade política ou religiosa, eles perderam as suas propriedades. Mas eles não desanimaram, meus amados. Eles continuaram a servir a Jesus. Eles continuaram a carreira que lhes estava proposta. Mesmo através dessas lutas, dessas terríveis perseguições, eles haviam permanecido firmes, eles haviam perseverados. Eles não desanimaram no meio da caminhada. Melhor do que começar bem é terminar bem. Desta forma, como nós já anunciamos, nós vamos trabalhar com o tema perseverando até o fim. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para perseverarmos até o fim, independente das causas, das circunstâncias, dos problemas que nos rodeiam. Nós, como servos de Deus, fomos chamados a sermos perseverantes até o fim. E a palavra de Deus, nesse capítulo, vem e fala para nós: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Primeiramente, aquele que persevera até o fim terá grande galardão. Aquele que persevera até o fim terá grande galardão. Semana passada, nós vimos o tema no sermão de semana passada. O tema foi confiando de todo o coração. Nós vimos que só é possível confiar em alguém se tivermos a certeza que esta pessoa nos ama, que esta pessoa nos considera, que esta pessoa nos tem em autoestima. E nós vimos que o nosso Deus, o Senhor, Criador dos céus, Criador da terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, Ele decidiu nos amar. E Ele decidiu nos amar. E o amor de Deus é um amor sacrificial. O amor de Deus é um amor incondicional. Apesar das nossas lutas, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas tribulações, apesar de muitas vezes nós voluntariamente decidirmos falar sim para o pecado, o Senhor nos ama. Ele decidiu nos amar. E esse amor tão grande também é um amor sacrificial. Nós estávamos condenados, perdidos, mas Deus, por causa do seu grande amor, por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça. Sois salvos. Deus graciosamente decidiu nos salvar.
foi de graça para nós, mas custou um alto preço para Deus Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou todos aqueles de todas as tribos, raças, povos e nações. Todas as pessoas sem distinção de raça. Deus amou todo aquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou os seus. E, meus amados, nós vimos então que a palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios 3, 5. O texto nos chamou a confiar no Senhor. Salomão falando para um de seus filhos, e Salomão fala o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, confia no Senhor com todo o seu ser, mente, vontade, inteligência, intelecto. Submeta o seu ego a Deus. Submeta a sua capacidade de ser gente ao Senhor. Não procure ser independente de Deus. Confia no Senhor. E hoje, o nosso texto vem e nos diz, no verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Essa confiança é baseada na certeza. E essa certeza provém da fé. Sendo assim, o autor da carta está dizendo: continue confiando. Mantenha a fé. Não desfaleça. Vocês ainda não completaram a carreira. Perseverem em fazer a vontade de Deus. Logo após, vocês receberão a recompensa. A vitória final, meus amados, já foi conquistada para os crentes. Nós já estamos a caminho da glória. No entanto, nesta jornada, nós, os servos de Deus, temos que ser perseverantes até o fim. A esperança é fruto da fé. E aqueles irmãos da carta, eles são chamados a esperar, a ter esperança no Senhor. Só consegue esperar com confiança no Senhor aquele que crê, apesar das lutas. Aquele que crê que existe um Deus que é todo-poderoso e que rege a história. Quando nós conseguimos crer de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso intelecto, com todo o nosso entendimento, nós conseguimos manter a nossa caminhada. Manter a nossa caminhada. Então, meus amados, eu quero que você pense nas lutas que você está travando, nesse momento da vida. Eu não sei se é luta familiar. Muitos estão passando por dificuldades familiares. Muitos estão passando por dificuldades financeiras. Muitos estão passando por dificuldades psicológicas. Está passando por lutas. Está sofrendo por causa do Evangelho? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus,
alcanceis a promessa. Lembre-se, você ainda não chegou em casa. Você está a caminho. Você ainda não chegou em casa. No mundo nós passamos por tribulações. No mundo nós passamos por dificuldades. E a palavra do Senhor, o próprio Jesus disse: estas coisas vos escrevi, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Acalma o coração. Espera com paciência. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Segundo, meus amados. Primeiro, vamos recapitular. Aquele que persevera até o fim terá grande galardão. Terá grande recompensa. Nós não chegamos em casa ainda. Lembre-se disso. Quando estiver passando pelas lutas, quando estiver chorando por causa das perseguições, por causa dos problemas, lembre-se, você não chegou em casa ainda. A palavra do Senhor nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Grande recompensa, grande galardão o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Segundo, a perseverança dos salvos se dá por meio da fé. 10:38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. William Hendricks diz o seguinte, comentando esse texto: a fé é o tronco da árvore cujas raízes representam a graça e cujos frutos simbolizam as obras. John Stott diz o seguinte: todos os que são salvos exatamente da mesma maneira, por meio da fé. João Calvino, comentando este texto, diz o seguinte: é pela fé que subimos mais alto. É pela fé que sobrepujamos todos os obstáculos da presente vida, todas as suas dores e misérias. É pela fé que descobrimos um lugar tranquilo em meio às tormentas e tumultos desta vida. A perseverança dos salvos se dá por meio da fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O justo, meus amados, aqui é aquele que foi chamado, justificado e glorificado, como nós lemos no começo do culto, em Romanos capítulo 8. A obra de Cristo na nossa vida foi completada. Está consumado. Então, meus amados, nós já fomos chamados, nós já fomos justificados e nós já fomos glorificados com Cristo Jesus. Essa é a certeza do crente, esta é a fé do servo de Deus. Eu vou chegar lá, porque quem persevera em mim é o Espírito Santo de Deus. O justo aqui é aquele que foi salvo pela graça, mediante a fé. O justo é aquele que teve seus pecados pagos pela morte substitutiva de Cristo Jesus. O justo pode até ficar desanimado.
O justo, em meio às suas tribulações, em meio às suas crises, pode chorar. O justo aqui pode até desfalecer as suas forças. O justo pode até cair. Mas como Davi escreve lá no Salmo 37, versículo 23 e 24, o Senhor firma os passos do homem bom, que no seu caminho se compraz. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Essa é a certeza que temos, que quem nos levanta, quem nos mantém de pé, é o Espírito Santo de Deus. É aquele que nos consola em meio às nossas tribulações. Ele não desiste de você. A verdadeira justiça é concedida e atribuída exclusivamente ao que crê. O justo é aquele que crê. A fé em Jesus é a nossa justiça. Quem foi justificado pela fé? Quem foi justificado pela fé alcançará a promessa. Então, meu amado, a perseverança dos salvos se dá por meio da fé. E esta fé não vem de vós. Ela é presente de Deus. Esta fé não vem das obras, para que você não fique se achando. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, chamados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nela. Meus amados, então, confie, descanse. Quando a luta chegar, lembre-se, o seu Redentor vive. A perseverança dos salvos se dá por meio da fé. E terceiro e último, o verdadeiro cristão perseverará até o fim. Se você é um cristão genuíno, um cristão verdadeiro. Quando eu falo cristão verdadeiro, não é aquele que parece ser cristão, é aquele que é cristão. Os seus atos são de um cristão. Aquele que é templo do Espírito Santo. Aquele que erra, que tem as suas dificuldades, que tropeça, que às vezes cai, mas que é levantado por Deus, que é convencido pelo Espírito Santo dos seus pecados. Este é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que ama ao Senhor de todo o seu coração. Esse é o verdadeiro cristão. Apesar das lutas, apesar das tribulações, ele não culpa a Deus, porque ele sabe que Deus está trabalhando na sua vida, que Deus está trabalhando na sua história, e que o que Deus tem preparado por ele é algo maravilhoso. Esse é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, o verdadeiramente cristão, perseverará até o fim. Verso 39 do nosso texto. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Glória a Deus. Aleluia.
Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A perseverança dos santos é uma doutrina da fé reformada, que mostra que aqueles que são salvos, os eleitos, eles continuarão no caminho da salvação, por serem eles o objeto do eterno decreto da eleição, e por serem eles o objeto da expiação realizada por Cristo Jesus. Eles vão permanecer, visto que o mesmo poder de Deus que os salvou, os preservará e os santificará até o fim. O verdadeiro cristão perseverará até o fim. Lá em João, capítulo 10, verso 26, o Senhor Jesus fala assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, estas sim, meus amados, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais. Vamos ler junto novamente? Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus amados, a apostasia, o abandono da fé daqueles que não tiveram, pertence. Então a apostasia, o abandono da fé pertence àqueles que não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Às vezes as pessoas até caminham por algum tempo no meio do povo de Deus. Às vezes acha bom estar no meio do povo de Deus, povo gostoso, povo abençoado, povo que tem palavras agradáveis. Mas quando vêm as provações, quando vêm as tribulações, elas se escandalizam e falam: ser crente é isto, eu não quero para a minha vida. E Jesus, ele propôs uma parábola que falava exatamente isto. E Jesus, explicando essa parábola para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 18, diz assim: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Sabe por quê que o inimigo arrebata essa semente do coração? Porque a mente desta pessoa não foi iluminada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz entender e guardar no coração a palavra do Senhor para não pecar contra Deus. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Verso 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Verso 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a
infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra. E boa terra aqui, meus amados, vamos entender. Boa terra aqui é terra preparada pelo Espírito Santo. Boa terra aqui é coração preparado pelo Espírito Santo para receber a palavra de Deus. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende. A iluminação do Espírito Santo está ali. O Espírito Santo está fazendo ele entender e aplicar esta palavra na sua vida. Este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100 e produz frutos de salvação, e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ah, meu amado, eu espero que esse seja você. Eu espero que esse seja você. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. A semente que caiu no coração não foi a semente que caiu à beira do caminho. A semente que caiu no nosso coração não foi a semente que caiu no meio dos pedregulhos. A semente que caiu no nosso coração não foi a semente que caiu entre os espinhos. A semente que caiu no nosso coração foi a semente do Espírito Santo que foi semeada em boa terra. Que foi semeada num coração preparado pelo Espírito Santo. Quando a palavra é ouvida e o Espírito Santo age, há compreensão. E quando há compreensão da palavra, há conversão. E, meus amados, por isso que nós, os servos de Deus, perseveramos em meio às tribulações. Por isso que nós, os servos de Deus, não somos aqueles que retrocedem. Somos aqueles que perseveram até o fim. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para conservação da alma. Nós, aqueles a quem Deus nos deu a graça de enxergarmos a luz do Evangelho, nós que fomos lavados e remidos no sangue de Cristo, nós que somos templo do Espírito Santo, nós não somos dos que retrocedem. Nós que mesmo em meio às lutas e provações, cremos que existe um Deus nos céus que nos fortalece. Nós que nos momentos difíceis da vida, cremos que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós que, como Davi, dizemos: ainda que um exército se acampe contra mim, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Nós que, mesmo passando pela enfermidade, conseguimos levantar os nossos olhos aos céus e dizer como Jó, naquele momento de enfermidade, naquele momento terrível de lepra, aquela lepra terrível que estava consumindo o seu corpo, ele ergue os seus olhos e diz, lá em Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. No verso 26 fala assim, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, ou seja, depois que a lepra tiver toda me consumido, eu tenho uma certeza: eu verei a Deus.
eu verei a Deus. Olha a esperança do servo de Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Oh, glória a Deus! Eu mesmo, e não outro. É eu que o verei. E ele termina esse texto: como anseia no meu peito o coração. Como anseia no meu peito o meu coração. Nós, que mesmo passando por privações, nós, que mesmo passando por dificuldades financeiras, conseguimos dizer como Paulo: posso passar por circunstâncias adversas, pois quem me fortalece é Deus. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Isso é graça. Isso é misericórdia de Deus para com as nossas vidas. O verdadeiro cristão perseverará até o fim. No meu tempo de seminário, nós tivemos lá pregando para nós o pastor Norberto Santander. E ele esteve pregando sobre uma coisa que marcou a vida dele. Uma experiência no ministério que marcou profundamente a vida dele. E ele disse que foi convidado para pregar em uma determinada igreja. E quando ele chegou na cidade, quando ele chegou na casa do pastor que o hospedaria, aquele pastor então chega no pastor Norberto e fala: pastor, vamos fazer uma visita comigo. E nós vamos visitar uma irmã fiel da igreja, mas esta irmã está em estado terminal de câncer. E nós vamos lá orar por ela, clamar pela misericórdia do Senhor sobre a vida dela. E os dois então se dirigiram para a casa daquela irmã. E chegaram na casa daquela irmã, bateram na porta, na campainha, tocaram a campainha. Foram atendidos por um dos filhos. Eles se apresentaram. E o filho estava os conduzindo ao quarto daquela irmã. Pastor Norberto Santander conta que na sua mente ele pensava, ao chegar ali, encontrar uma senhora num estado realmente terminal, com semblante decaído, com tristeza de coração e de alma. Mas quando ele chega no quarto e olha em cima daquela cama, ele vê uma senhora irradiante. Uma senhora que resplandecia a luz de Cristo. E ele então, começando a conversa, pergunta para aquela irmã: como a senhora está? E aquela irmã então responde para o pastor: pastor, apesar das lutas, apesar das muitas dores, eu sinto o meu coração cheio do poder do Espírito Santo. E ela continua: pastor, Deus me deu o privilégio de exercitar a missão de uma evangelista. E quando eu consegui andar, pastor, eu ia na casa dos irmãos, eu ia na casa daqueles que não conheciam Jesus, eu batia na porta, eu pregava o evangelho, eu falava do amor de Cristo, eu mostrava para aquelas pessoas que era necessário se arrepender dos seus pecados. Hoje, pastor, não tenho mais condições de sair desta cama.
Mas eu amolei os meus filhos. Eu amolei os meus filhos até eles colocarem uma linha telefônica só para mim, aqui do meu lado, exclusivamente minha. E sabe o que eu faço hoje, apesar das minhas limitações? Eu tiro o telefone do gancho. Eu teclo os números aleatoriamente. E as pessoas atendem do outro lado. Pastor, e eu prego o Senhor Jesus. Eu falo do amor de Cristo. Eu falo do Deus soberano, que enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Aquele que nele crê tem a vida eterna, pastor. Aquele que não crê já está condenado. Pastor, até hoje, não perdi nenhuma ligação. E o pastor Norberto Santander, que tinha ido ali orar por aquela irmã, ele conta que, naquele momento, ele pede àquela irmã para orar por ele. Meus amados, aquele que persevera até o fim terá grande galardão. Essa é a nossa esperança. Essa é a alegria da nossa alma. Essa é a fé dos servos de Deus, que naquele momento de luta, naquele momento em que a morte nos chegar, nós veremos a Deus. Esta é a fé do servo de Deus. Aquele que perseverar até o fim terá grande galardão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A perseverança dos salvos se dá por meio da fé. É pela fé que subimos mais alto, é pela fé que sobrepujamos todos os obstáculos da presente vida. Todas as dores, todas as misérias. É pela fé que descobrimos um lugar tranquilo em meio às tormentas e tumultos desta vida. Assim disse João Calvino. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Os verdadeiros cristãos perseverarão até o fim. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que Deus nos abençoe, meus amados. E que na nossa caminhada nós possamos ser perseverantes até a volta do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo esteja confortando o seu coração. Naqueles momentos de luta, naqueles momentos de tribulação. Que o Senhor Jesus possa ser a sua esperança. Que você possa lembrar que você não chegou em casa ainda. Que você está a caminho. E que quando você chegar ali, haverá festa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Confia, descanse, não desanime, seja perseverante até a volta
do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor conforta o nosso coração. Em meio às lutas, em meio às provações, nós encontramos paz. Paz que excede todo o entendimento. Paz que vem de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela presença bendita do Teu Santo Espírito em nossa alma. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque é o Senhor que nos motiva a caminhar. É o Senhor que nos mostra que nós não estamos sozinhos. É o Senhor quem segura na nossa mão e diz: não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Pai, esteja falando no nosso coração. Esteja, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, nas nossas vidas. Que nós, em meio às nossas lutas, possamos proceder igual àquela irmã, Senhor Deus. Não possamos retroceder, mas que nós possamos avançar, sabendo que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Nós te agradecemos por esta palavra, no nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti.
E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo esteja sobre vós e sobre vós permaneça, agora e para sempre. Amém. Amém. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de